Olá pessoal, continuidade agora a segunda parte da nossa aula prática. E nesta aula nós vamos aprender a criar uma publicação para as redes sociais do zero, utilizando algumas das funcionalidades que nós conversamos na última aula. E para isso nós organizamos a aula em tópicos de uma forma que a gente deixasse ela cada vez mais didática para que todo mundo possa compreender. Então vamos iniciar. Bom, pessoal, então vamos dar agora continuidade às nossas atividades e nós vamos iniciar a parte prática produzindo um post para Instagram com a temática do consumo consciente. Então, como vocês podem ver aqui, eu já entrei no meu estúdio de criação, já fui na página inicial do Canva e selecionei a opção post para Instagram. Então, ele já me colocou aqui as dimensões exatas que o Instagram requer para fazer a nossa publicação dentro do aplicativo. Então, eu vou iniciar agora colocando um título para esse meu trabalho. Então, para eu inserir o título aqui, eu posso vir aqui em cima, nessa caixa onde está escrito design sem nome, e selecionar. E ele vai me dar a possibilidade de inserir um título. Então, eu vou adicionar o título, educação financeira, e pronto, ele já vai ficar salvo. Isso é muito importante para, na hora que você for visualizar todos os seus designs, você consiga organizar e achar cada um dos seus trabalhos. Porque, como eu havia falado, todos os designs que você cria aqui dentro do Canva, eles ficam todos salvos numa pasta dentro da sua conta, dentro do seu perfil. Então, nós vamos iniciar agora pelo plano de fundo, porque como a gente vai fazer um post para o Instagram, eu optei por fazer um post com 10 páginas, que é o número máximo que o aplicativo nos disponibiliza para fazer essa publicação. Então, como eu vou fazer 10 páginas que vão se repetir, é bom que eu já comece iniciando, selecionando esse plano de fundo para que eu facilite o meu trabalho. Então, quando eu selecionar agora esse plano de fundo, depois eu vou fazer duplicar cada página para que ele sempre fique já salvo em todas as publicações que eu venha a fazer posteriormente. Então, vamos lá. Para iniciar, nós vemos aqui no mais, como vocês podem ver, o fundo ele não está aparecendo aqui na lateral da minha página, porque eu ainda não utilizei nesta minha conta. Então, eu vou vir aqui em mais e vai aparecer aqui na aba a opção de fundo. E eu vou selecionar ela. Aí vocês podem perceber que a partir do momento que eu comecei a utilizar essa opção, ela já ficou aqui entre as minhas opções disponíveis. Porque essas opções que tem aqui no mais, são muitas opções que infelizmente não tem espaço para ficarem todas aqui no canto. Então isso foi uma forma de organizar e deixar a imagem da plataforma um pouco mais organizada. Então você também tem essa opção de estar modificando qual aba você quer disponível aqui para você. Então, voltando aqui para o fundo, a gente pode utilizar tanto as cores sólidas ou imagens que o próprio Canva disponibiliza para a gente. Então, para deixar um pouco mais prático, eu vou utilizar uma cor sólida, esse amarelo aqui, por exemplo. Então, eu vou selecionar o amarelo e ele vai automaticamente a ser aplicado aqui no fundo da minha criação. Eu também tenho a opção de adicionar alguma cor, porque aqui no Canva todas as cores elas possuem um código, como vocês podem ver. Se você deixar o mouse em cima daquela cor, você consegue ver o código dela. Então essa cor que eu estou usando é a FFCD54, então eu posso anotar esse código e quando eu for utilizar em outras criações, eu tenho a opção de inserir esse código e encontrar exatamente aquela cor que eu desejo. Então, se eu vim aqui nesse maisinho, ele vai me dar toda a paleta de cores do Canva e a opção para eu colocar o código que eu quiser. E a partir desse código, eu posso encontrar aquela cor específica. Por isso que é muito importante, às vezes a gente gosta de alguma cor e vê alguma publicação, uma cor específica que a gente gostaria de usar, a gente pode ir atrás do código dessa cor e jogar aqui no Canva, que eu tenho certeza que ele vai encontrar.
Então, como vocês podem ver aqui, eu já tenho o plano de fundo que eu vou utilizar na minha postagem. Então, como eu falei que eu vou utilizar uma postagem com 10 páginas no Instagram, eu só preciso agora duplicar essas páginas com esse mesmo plano de fundo. Ou seja, eu não vou precisar mais selecionar sempre o mesmo plano de fundo nas restantes das páginas. Claro que fica a seu critério. Se você for utilizar uma postagem com diferentes planos de fundo, aí você vai ter que selecionar um por um, conforme você for adicionando as páginas. Então, olha só, se eu adicionar aqui a página, nessa opção que tem aqui em cima, adicionar página, ela vai vir a mesma página do meu plano de fundo. Então, eu posso justamente adicionar uma página aqui, ou eu posso duplicar. Qual é a diferença entre duplicar a página, que é essa opção, e eu adicionar a página? Bom, se eu, por exemplo, adiciono um elemento, um texto aqui, e eu venho em adicionar uma página, a próxima página que vai vir, ela só vai vir no plano de fundo. Só que, se eu apertar em duplicar a página, todas as informações que eu inseri aqui dentro da minha primeira página, elas serão também duplicadas. Então, essa é a diferença entre você duplicar uma página e adicionar uma página. A gente pode ver aqui na prática. Eu vou vir aqui em elementos e vou pegar um elemento X que apareceu primeiro aqui e vou adicionar aqui dentro da minha arte. A gente tem que aguardar enquanto ele carrega. Pronto. Aqui eu tenho esse elemento que eu adicionei na minha primeira página, na página 1. Se eu chegar aqui e adicionar mais uma página para dar essa continuidade na minha publicação, vai vir uma nova página, só que com apenas o plano de fundo igual. Agora, se eu vim aqui em duplicar essa primeira página, todas as informações que eu tinha na primeira página serão duplicadas junto na segunda. Entendeu? Deu para compreender? Então, essa é a primeira parte. Definido o plano de fundo, a gente pode em si começar a trabalhar na criação das informações que a gente vai querer compartilhar dentro desse post para Instagram. Bom, pessoal, dando continuidade agora à nossa produção, nós vamos iniciar a etapa de inserir os textos. Essa é a etapa que para mim é a mais importante, porque é a partir desses textos que você vai inserir que você vai conseguir transmitir aquelas informações, compartilhar essas informações que você quer repassar para os seus leitores. Então, é importante que você sempre busque fontes confiáveis para retirar essas informações, tanto de artigos quanto livros ou alguma matéria com jornalística de fontes realmente confiáveis. É importante que você sempre busque sintetizar aquelas informações, porque esse é um dos papéis principais da divulgação científica, que é democratizar o acesso a essa informação que você quer compartilhar. Então é importante você entender que aquele seu leitor, ele não necessariamente possui uma formação técnico-científica, então quanto mais simples for o seu texto, mais atrativo vai ser para aquela pessoa que vai ler e receber aquela informação. Então, vamos aprender como é que a gente faz para inserir esse texto dentro da nossa publicação. Primeiro a gente vai vir aqui na aba de texto, vai selecionar e ele vai nos dar as duas opções, como eu já havia comentado na última aula. A primeira, você pode inserir um título, um subtítulo, e essa outra opção que é inserir um pouquinho de texto, que só se difere entre si do fato de serem tamanhos diferentes, mas independente de qual você selecionar, a ferramenta vai fazer a mesma coisa que colocar um texto aqui que você vai poder modificá-lo e inserir. E embaixo nós temos algumas combinações de fontes já pré-estabelecidas pelo próprio Canva, que são algumas fontes que para os criadores combinam entre si e ficam bem harmônicos na hora de você realizar a sua criação. Então, eu vou optar por inserir da forma mais simples, selecionar a opção de inserir um título, e ele vai automaticamente carregar aqui para mim uma caixa onde eu vou poder modificar e inserir a informação que eu quero repassar.
E como a nossa temática é sobre o consumo consciente, eu busquei aqui uma matéria do Instituto Acato, que fala sobre os princípios do consumo consciente. Então eu fiz a minha leitura, eu busquei resumir as informações que eles apresentaram e resolvi fazer uma postagem com 10 páginas falando sobre os princípios do consumo consciente. Então, já que esse é o meu título, eu vou inserir ele aqui na primeira página, que essa é a primeira página que vai entrar em contato com aquele meu leitor. Então, eu venho aqui e insiro o título da minha publicação, que é Princípios do Consumo Consciente. Pronto, como a gente pode ver, ficou um pouco grande, então eu vou diminuir para que ele fique mais harmônico dentro da minha publicação. Como é algo mais para exemplificar mesmo a criação, eu não vou me pegar a muitos detalhes, porque a gente precisa, o mais importante é a gente aprender como fazer e não o resultado em si. Mas tem algumas dicas que eu vou estar repassando durante esse momento de criação. A primeira dica que eu já posso dar aqui é que, como se trata de um título, a gente pode ter essa liberdade de deixar a fonte um pouco maior. Fazendo com que essa informação também se destaque de toda a publicação, porque aqui eu ainda vou inserir alguns elementos que eu vou querer acrescentar ainda mais para a publicação, mas é importante que a gente tenha em mente que a parte principal dessa nossa publicação é o texto em si. Então, na hora de você escolher a sua cor, o tipo de letra que você quer utilizar, é importante que a gente entenda que ela precisa se destacar da cor do plano de fundo. Porque se eu pegar essa imagem aqui, esse texto, perdão, e aplicar uma cor como um amarelo aqui, a gente já pode perceber que, olha, apesar do texto ainda estar aqui, ele não se destaca. Então a gente já perde essa informação de destaque para o meu texto. Então é importante que a gente verifique esse contraste de cores e sempre utilizar a cor mais forte para aquela informação que você quer repassar. Se por acaso o meu fundo fosse preto, aí sim eu conseguiria destacar meu texto em amarelo. Mas como ele não é, eu preciso destacar o texto e vou utilizar do preto mesmo para que ele consiga repassar essa informação e chamar mais a atenção do leitor. Então, se eu vou dar uma organizada, como a gente só vai falar um pouco de texto agora nessa parte, você percebe também que o próprio Canva me guia para dizer aonde fica o centro da página. E as bordas também eu consigo ver conforme eu vou segurando esse meu texto, ele vai demonstrando essas guias aqui para mim. Pronto. Esse aqui, a princípio, é o título da minha publicação. Então agora eu preciso adicionar as outras páginas. Como eu vou utilizar essa como título, eu vou também colocar as informações de texto. Para facilitar, eu venho aqui e vou duplicar a página. E aí, aquele mesmo texto que estava aqui em cima foi adicionado na parte de baixo. Então, em vez de eu ter o processo de, mais uma vez, utilizar essa aba para inserir o texto, basta eu vir na segunda página e alterar o texto que eu quero utilizar. O qual aqui eu já vou adicionar o primeiro princípio, que é planeje suas compras. Bom, como aqui já não é o meu título, mas sim um subtítulo harmônico, que a gente diminua um pouco e não deixe com a mesma informação, com o mesmo tamanho de fonte da minha primeira imagem. Então, como aqui é o meu subtítulo e eu ainda pretendo utilizar de um textinho ainda aqui embaixo para explicar por que as pessoas devem planejar as suas compras, eu vou adicionar ela aqui em cima, mais para cima, sempre prestando atenção nas bordas, ou seja, é importante que seu texto esteja dentro dessas bordas, os limites dessas bordas. E abaixo eu venho inserir um subtítulo que posteriormente eu vou adicionar com informações sobre esse tópico em si. Então,
eu vou deixar apenas um espaço para exemplificar o título, o texto que eu vou inserir aqui futuramente. Bom, como as minhas próximas publicações vão seguir essa mesma linha de postagem, facilita ainda muito mais para mim duplicar mais uma vez essa segunda página. Então aqui eu vim aqui na opção de duplicar, já tenho a terceira página também igual à segunda. Se eu tivesse, como eu já havia falado, se eu tivesse apenas adicionado mais uma página, a única coisa que viria para essa terceira era o fundo, ou seja, o fundo ele sempre vai vir igual, a não ser que você queira alterar um por um. Então, nesse próximo tópico, eu vou adicionar mais um princípio do consumo consciente, que é avalie o impacto do consumo. Aqui é mais um tópico que eu vou utilizar. Lembrando que essa parte é apenas mais para focar nos textos, a gente não vai conversar posteriormente sobre outros elementos para a gente inserir aqui. Então eu vou fazer esse mesmo processo para os próximos impactos até eu chegar na página final. Vou duplicar mais uma vez. Aqui já tenho a página 4 e vou trocar só meu tópico, meu subtítulo, que é consuma apenas o necessário. Vou fazer isso também para as próximas postagens, apenas trocando o subtítulo para que eu possa ganhar tempo. Isso é muito importante na hora da nossa produção, ganhar tempo, porque as partes finais de detalhes que a gente vai utilizando, vai inserindo, demanda muito tempo. Então, o máximo de tempo que você conseguir economizar no começo, você já ganha no final para ter mais tempo de entregar aquele seu projeto de uma forma mais detalhada. Bom, a outra página é use crédito conscientemente. Aqui nós já temos a nossa sexta página, lembrando que no Instagram, que é o meu foco, eu só posso publicar em uma única postagem 10 páginas. Então eu preciso lembrar de sempre deixar a minha última página com uma fonte de informações para eu poder explicar de onde eu tirei todos aqueles dados. Então eu vou colocar aqui, a próxima é conheça práticas de responsabilidade das empresas. Aqui faltou uma palavra. Bom, esse daqui, como já é um tópico um pouco maior, não tem problema eu diminuir ele, porque como aqui o que importa não é só o tópico em si, mas as informações que eu vou inserir aqui posteriormente, explicando cada tópico, os tópicos em si não precisam ter não precisam chamar tanta atenção. Essa atenção precisa ser dividida entre o tópico e o texto que eu estou querendo utilizar. Bom, aqui ele já selecionou, pronto. Agora eu venho aqui, mais uma vez vou duplicar. Percebe que se eu tivesse apenas adicionando páginas, eu teria o trabalho maior por ter que fazer todos esses processos manualmente, um por um. Então, eu duplicando, eu já consigo economizar o meu tempo. Então, o próximo tópico é não compre produtos piratas ou contrabandeados.
mais um tópico, que aqui já é o meu último tópico que fala sobre o assunto em si. Como eu já havia falado, devido ao limite de apenas 10 páginas, é bom que a gente separe a última, principalmente a última, para informar, dar os créditos, né, para a entidade que você representa, no meu caso, o laboratório, que eu vou inserir informações, e eu vou interagir também, pedindo para as pessoas curtirem, compartilharem, que isso é muito importante dentro do meio da divulgação científica. E o próximo tópico é divulgue o consumo consciente. Bom, aqui eu tenho meus 9 tópicos, meus 9 páginas que vêm falar sobre o assunto que eu estou querendo retratar. E a minha última página vai ser dedicada para informações sobre a fonte. Aqui eu já posso utilizar esse texto para inserir a fonte da onde eu tirei todas as informações, que esse é o ponto-chave, principalmente para numa época onde a gente tem muita fake news. É muito importante que a gente tenha essa responsabilidade de dizer da onde nós tiramos cada informação dessa e comprovar a veracidade desses fatos. Então, geralmente, a fonte, eu utilizo mesmo o formato da BNT, insiro aqui como se eu estivesse escrevendo para um artigo, todas essas informações, e sempre de uma forma, uma numeração de fonte menor. Aí aqui eu já posso inserir informações tanto de interação, como curta e compartilha esta ideia, só como uma forma de interagir com a pessoa que está lendo aquela nossa publicação. Eu também busco inserir informações sobre o laboratório ao qual faço parte. Então, aqui eu realizei a opção de duplicar apenas esse texto em si. Então, basta eu selecionar a opção que eu quero, tipo a caixa, e dou um Ctrl D, que automaticamente duplica. Então, aqui eu já venho com as informações do laboratório e sempre busco adicionar informações do Instagram do laboratório, dentro do Facebook, para divulgar a página no qual a gente está representando e realizando essas publicações. Então, sobre a parte de texto, basicamente, essa é uma forma de a gente conseguir ganhar tempo durante a nossa produção. Volto a ressaltar que o texto é a parte principal, então, como a gente tem que sentar e sintetizar, estudar bastante as informações que nós queremos repassar, e como uma forma de a gente não se estender muito falando sobre texto, eu deixei aqui as partes incompletas, que são as partes onde eu irei inserir informações mais detalhadas desses tópicos que eu adicionei aqui. E depois nós vamos continuar incrementando essa nossa publicação. Bom, a nossa próxima etapa da nossa aquisição vai ser a adição de elementos. Os elementos eles vêm para abrilhantar ainda mais a sua criação. Por exemplo, aqui nós podemos ver que nós temos apenas o plano de fundo e o título. Então fica uma publicação um pouco mais enxuta. É claro que existem gostos, hoje em dia a gente vê muito a questão minimalista também, na questão de publicações e logomarcas. Então é bom também que a gente tenha em mente que hoje em dia menos é mais. Então vamos priorizar poucos elementos, porque é o principal da nossa publicação. O nosso objetivo aqui é realizar essa comunicação científica. Então, o que importa mesmo da nossa publicação é conseguir compartilhar as informações que nós queremos adicionar. Então, não adianta a gente se dedicar em fazer uma síntese daquele texto, daquele artigo, de uma forma e deixá-lo de uma forma mais compreensível e poluir aquela minha publicação com uma quantidade exorbitante de elementos que, em vez de vir apenas para agregar, acabam atrapalhando
esse compartilhamento de informações. Então, tendo isso em mente, a gente vai adicionar os elementos. A gente tem duas maneiras de adicionar os elementos. A gente pode utilizar os elementos apenas como uma forma de figuras aqui aos arredores do nosso texto, ou a gente pode utilizá-los também como um plano de fundo ou um detalhamento naquela nossa publicação. Bom, e para a gente adicionar esses elementos, a gente vai vir também aqui na aba ao lado, na opção de elementos, e vai clicar, e aqui ele vai disponibilizar todos os elementos que envolvem fotos, figuras, vídeos e áudios. Então, como a minha publicação não é uma publicação animada, mas sim estática, eu não vou utilizar de áudio e nem de vídeo para inserir aqui no meu template. O que eu vou utilizar aqui, eu poderia sim utilizar também fotos. Eu gosto bastante de utilizar fotos nas minhas criações, só que as fotos ela requer um tempo maior. Então, como a gente precisa, para a gente não se estender muito, eu vou optar por utilizar hoje apenas algumas figuras. Então, uma dica assim que eu gosto bastante de trabalhar com os elementos é utilizar eles como um complemento ao plano de fundo. Então, um efeito que eu gosto bastante é o efeito de papel, que dá essa sensação de que o nosso template está sendo escrito em cima de um papel. Então eu vou vir aqui e buscar a palavra-chave papel amassado. E aqui já selecionei a opção de ele catalogar apenas as figuras, e ele me vai disponibilizar diversos papéis, diversas figuras que fazem referência, que tenham algum tipo de ligação com o papel amassado. Ele também disponibiliza para a gente algumas figuras animadas. Então a gente precisa ter em mente que se a gente selecionar alguma figura animada para o nosso texto, a gente não consegue baixar ele como imagem. Então é só como vídeo. A gente pode até baixar como imagem, adicionando uma figura dessa animada, só que o efeito ele não vai ser baixado junto. Então, se você quer utilizar uma figurinha animada dentro da sua criação e quer que o efeito continue aparecendo, aí você pode baixá-la em formato de vídeo mesmo e publicar em formato de vídeo na sua rede social. Mas como eu vou utilizar a figura do papel agora em si só como um efeito, eu vou utilizar essa primeira aqui e vou trabalhar com uma outra funcionalidade do Canva, que é a transparência. A gente pode ver que o papel aqui está em branco, esse é o tamanho dele. Então, para ele abranger todo a minha publicação, eu vou aumentá-lo até que ele consiga cobrir totalmente ou parcialmente, fica a critério. E aí você vem aqui na opção de transparência e diminui a transparência dele até que você consiga ver a cor do plano de fundo. Eu não sei se a gravação vai conseguir mostrar em detalhes para vocês, mas aqui atrás a gente já tem o efeito de um papel amassado em cima do meu plano de fundo. Então, esse é o efeito que eu queria aplicar mesmo, só como forma de exemplificar o que a gente pode fazer com os elementos, as possibilidades que os próprios elementos trazem para a gente durante a nossa produção. Então, uma forma da gente facilitar a nossa vida na hora da produção se eu quiser utilizar esse efeito de papel para todos os meus outros templates, é importante então que a gente não acabe mexendo nele na hora que a gente estiver fazendo a produção. Então é importante que a gente selecione e venha aqui no cadeado para bloquear o meu efeito. Então eu não vou conseguir mais mexer nele na hora que eu estiver fazendo qualquer outro tipo de modificação. Então eu posso aqui selecionar e mexer somente o meu texto que não está bloqueado, e o meu plano de fundo, o meu elemento que eu complementei o meu plano de fundo, ele vai continuar bloqueado e não vai conseguir ser alterado, apenas que eu venha aqui e desmarque de novo essa opção. Bom, então eu vou adicionar um pouco mais de elemento, porque como essa figura eu utilizei como complemento do plano de fundo, ela acaba não gerando grande destaque na publicação. E eu vou procurar agora
outras figuras que venham remeter ao meu assunto de princípios do consumo consciente. Então, eu vou utilizar a palavra-chave finanças e venho aqui para selecionar apenas figuras. Eu não quero utilizar fotos, não quero que ele mostre tudo para mim, só para otimizar o meu tempo. E vou aqui escolher uma figura que eu posso utilizar que tenha a ver com o tema. Olha, aqui eu escolhi essa. Venho aqui diminuir. Eu posso até levantar e colocar aqui, só como forma de exemplificar. Então, essa figura, ela possibilita que eu altere as cores dela. Posso vir aqui na seleção e mudar aquela cor específica. Posso colocar, só para vocês verem a alteração, colocar um vermelho, e aí aonde tinha essa cor vai ficar tudo vermelho. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que essa aqui é mais forte. Então, nós temos a opção, algumas figuras nos dão essas opções de alterar cores específicas para a gente consiga encaixar qualquer figura naquele nosso template. Então, independente da cor que eu vou usar no plano de fundo, algumas figuras elas me dão essa possibilidade de eu também alterar as cores que a compõem. Mas eu vou deixar aqui a cor original mesmo, para a gente não perder muito tempo. Então, conforme eu for criando, eu posso estar adicionando mais figuras dentro do meu template e, consequentemente, incrementá-lo, sempre buscando equilíbrio. O foco da nossa publicação é as informações que a gente quer compartilhar, as informações mais claras. Então, nada de abusar dos elementos. Eu sei que nós temos muitas opções boas, bonitas e engraçadas até, mas sempre buscar esse equilíbrio. O foco principal é o nosso texto e não tem por que a gente tirar esse foco com muitas figuras. Isso acaba mostrando algo muito desorganizado que venha prejudicar o entendimento daquele nosso leitor. Depois que você realiza todas as etapas de criação, no qual você organiza o seu texto, organiza suas ideias, insere as figuras, os elementos que você quer utilizar, escolhe o seu plano de fundo, lembra dessas questões de contraste de cores importantes, a poluição das imagens com muitos elementos que também não é algo positivo, e você realiza esse processo que é mais pessoal, você finalizou o seu projeto. Eu optei por não mostrar aqui esse processo de criação mais detalhado, porque ele consome muito tempo e ele é muito particular de cada um. Então, eu resolvi mostrar apenas como chegar em cada uma dessas funcionalidades para que a gente possa entender e a partir daí você possa deixar a sua criatividade surgir e realizar a sua própria publicação. Só que esse material em si, ele estará finalizado e publicado nas redes sociais do laboratório. Então, se você quer conferir qual foi o resultado final dessa criação, você pode ir lá no Instagram do nosso laboratório, que é o LabJefa, _UFRA, e verificar lá essa publicação e ver como foi que a gente finalizou. Então, após esse processo de criação que eu acabei de mencionar, você precisa baixar essa sua imagem, esse seu template. E para isso, você vai vir aqui em cima, no canto superior direito, na opção de baixar. Você vai selecionar e aqui você vai escolher o formato do arquivo que você quer baixar. Como eu não adicionei nenhum vídeo e nenhuma figura animada, ele me dá a opção de baixar em imagem, PDF, e até em vídeo, só que ele, nesse caso aqui, como eu não adicionei nenhuma figura, não vale a pena baixar em formato de vídeo, porque não vai ter diferença nenhuma. E o vídeo só vai adicionar um tempo em cada publicação, que não é o caso, porque eu não tenho nenhum tipo de animação que vale a pena baixar com um arquivo mais pesado, que é o vídeo em MP4. Então, eu vou selecionar a opção de PNG, devido à qualidade da imagem ser mais alta. Aqui eu não vou modificar nada, porque aqui já está no tamanho do próprio
o tamanho que o Instagram ele requisita para publicações. Aqui também são opções do fundo do Canva Pro, que não é o caso, que nós estamos utilizando a versão grátis. Aqui eu vou selecionar todas as 10 páginas que eu utilizei para compor essa minha publicação. Mas se eu quiser, por exemplo, baixar apenas a primeira página, eu posso selecionar quais páginas eu quero baixar. Então, se eu vou baixar só a primeira e não finalizei a última, então eu posso baixar até aquela página que eu decidi. É só selecionar aqui e dar o pronto, apertar aqui no pronto, que já vai ficar marcado. Então, após fazer essas alterações, você vai vir aqui e apertar na opção de baixar. A partir do momento que você apertar essa opção, ele já vai abrir a página do seu computador, onde você vai selecionar qual é a pasta que você quer baixar aquelas imagens. E a partir daí você pode compartilhar nas suas redes sociais, tanto no seu Instagram ou WhatsApp ou qualquer outra rede social que você preferir, a que você achar mais viável para você. Se quiser publicar em todas também não tem problema. Então, feito isso, a gente finaliza essa parte de criação, mostrando assim, de uma forma mais rápida algumas funcionalidades. É claro que existem outras funcionalidades mais específicas e mais detalhadas que, infelizmente, nós não vamos poder abordar aqui devido ao nosso tempo. E como o objetivo do curso é ser o mais sintetizado possível, a gente vai ficar por aqui nessa parte de criação. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que todo mundo tenha compreendido todo o processo de criação. Vale ressaltar, como eu já havia dito, esse processo ele é muito pessoal. Então, apesar de a gente ter dividido esse processo em etapas durante esta aula, fica a critério de cada pessoa decidir por onde iniciar ou por onde finalizar. Essa maneira de realizar a aula foi apenas para deixar um pouco mais organizada e você poder entender todas as etapas e como chegar em cada ferramenta que nós utilizamos durante a criação do template. Bom, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o laboratório. Aqui embaixo vocês podem ver na tela, essas são as nossas redes sociais. Então, qualquer dúvida que surgir, você pode encontrar a gente lá nessas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai ter o maior prazer de responder o mais rápido possível. Bom, eu agradeço o seu tempo e a sua paciência e a gente se encontra no próximo evento. Muito obrigado.